Fala galera, bem-vindos de volta ao Função Nerd. Eu sou Samuel Freire. Rafael Tavares. Adriano Sapão. Voltamos a falar sobre a nona arte e o assunto é Aquaman, O Rei dos Sete Mares. Fique ligado. É isso aí, galera. Estamos de volta à nona arte com Aquaman, personagem que a gente citou no vídeo passado, não é isso, Rafael? Perfeito. O vídeo anterior, né, estreamos falando do Shazam. Um vídeo bem bacana, o pessoal curtiu mesmo. Procure lá no canal. Isso, com certeza. E mencionamos o Aquaman, por isso resolvemos logo abordá-lo agora, né? Fazendo duas ressalvas, né? Na empolgação, apesar de ser muito fã, eu cometi dois errinhos, certo? Qual que é o normal? O criador do Capitão Marvel, o original no caso, não foi o Bill Finger, por favor, foi o Bill Parker e o C.C. Beck, certo? Eu, na empolgação, mudei os Bills aí. E mencionei também que o Capitão Marvel Jr. foi criado depois da Mary, foi ao contrário, o Capitão Marvel Jr. veio primeiro e depois a Mary Marvel logo em seguida. Mas vamos agora nos aprofundar nas profundezas dos Sete Mares com o Aquaman. E aí, Sapão, criadores? Rapaz, criadores é Paul Morris, né, que era o desenhista, né, e o Mort Reisinger, né, foi o criador, né, certo? Esse Reisinger, ele também criou o Flash, né, Flash original, o original, Joyce Clone, isso. E o Arqueiro Verde também. Aqui no Brasil, Joyce Clone e o Arqueiro Verde também. E foi editor também do Superman, né. O Paul Morris, né, ele criou o Aquaman, né, para a revista More Fan Comics 73, né, que é da DC também. De 1941. Isso. Né? More Fan Comics. Sim, isso. O Aquaman, né, ele surgiu em 41, mas o Namor, personagem da Timely Antecessor Comics, ele, é antecessor, de 1939, né, a Timely Comics, que é atual Marvel, né? Então o Namor surgiu primeiro, muita gente tem essa dúvida, né, bom esclarecer. O Namor surgiu primeiro, mas o Namor é um personagem um pouco difícil de se trabalhar. Ele é mais pesado, né? Ele fica muito na linha entre ser herói e ser vilão. Mas o interessante é que o Paul também ele desenhou, no final da carreira dele, durante 30 anos, né, uma ficção científica chamada Book Brantford, né, que aqui no Brasil se apagou, porque veio para aqui pro Brasil também, né, mas com o tempo, né, ela se apagou mais, né, aliás, sumiu, né, Sumiu do mapa. sumiu do mapa. Então, o Paul também ele desenhou, né, o Jim das Selvas e o Flash Gordon também, certo? O Jim das Selvas era tipo um Indiana Jones, né, mais antigo, né, e o Flash Gordon foi criado por Alex Raymond, né? Ficção científica, tudo isso, mais, né? E hoje, se hoje fizesse o filme do Flash Gordon, merece um remake. Merece um remake, merece um filmão, né? Por sinal, vamos falar de Flash Gordon, porque é dia Futuramente, desse, porque Flash merece. Gordon. Clássico. Então o Paul, né, depois do Alex Raymond parar, ele tomou também parte de fazer os quadrinhos do Flash Gordon, né? Ou seja, os criadores do Aquaman fizeram bonito, né, cara? Muito. Né? E são esquecidos. Pois é, realmente. E galera, quando foi a primeira vez que vocês tiveram contato com o herói? Qual a primeira lembrança que vocês têm? Tu, qual foi? A minha foi Super Amigos, no desenho do Super Amigos. Foi... Então acho que todos aqui na nossa geração, o Super Amigos foi o carro-chefe dos heróis, né? Ele em cima do cavalo marinho, Com né? certeza. É icônico aqui dali, vários feitos. Mas também me recordo muito bem, passava no SBT, o desenho solo do Aquaman. Tinha ele, o Aqualad, aí sim aparecia mais o cavalo marinho, cada qual tinha o seu cavalo marinho. Aí. Era muito legal, Eu não também gostava do marcou. E se tornou meu herói de infância em função disso, né? Apesar de depois ter... A gente vai falar dessas histórias aí, foi um personagem que sofreu, né? Sofreu. Realmente, lá à frente a gente vai falar sobre esse sofrimento que o personagem né, sofreu a influência da televisão, né? Isso, infundado. E galera, e depois dessa apresentação, que eu acho que para todos nós foi no Super Amigos, quando foi assim que você realmente percebeu o destaque do herói? Alguma história marcante, alguma animação que chamou a atenção? Bem, eu me lembro da série mensal dos Novos Titãs. Tinha uma história que o Exterminador, aquele personagem fantástico, né? Ele estava sendo perseguido pelo governo e tudo mais. O Super-Homem tinha prendido ele. Ele é levado para uma penitenciária de segurança máxima. Ele consegue fugir e tudo mais. E o governo
lança um mandado, né, de busca do Exterminador e evocam 2 membros da Liga da Justiça clássica, no caso, o Lanterna Verde, Hal Jordan, e o Aquaman. E tem uma cena de perseguição nessa história que o Aquaman é muito enaltecido, sabe, as características dele, tanto da força. O Exterminador fica no recordatório, né, o pensamento do Exterminador, ele falando, poxa, se eu vacilar com esse cara eu vou me dar mal, porque esse cara está acostumado com as profundezas do fundo do mar, né, a resistência dele, a força, a questão da audição, e realmente vai mostrando isso, o Aquaman meio que rastreando ele, né? Tem a questão, sensor, né? Sensor, e a questão da visão, que é aí onde o Exterminador consegue se desvencilhar do Aquaman, que é soltando, ele tem um cajado, né? Que ele solta uma luz forte. Evidente, né? Do Exterminador, que ele tem um cajado tecnológico, sim. que ele solta uma luz forte que irradia um pouco a visão, né? encandeia a visão do Aquaman em função disso, porque ele consegue enxergar nas profundezas, mas, né, com escassez absoluta de luz. Esse que você está falando é um dos poderes dele, né? Que todos os sentidos são aguçados, com né? certeza. Muita gente não sabe, né? Mas é só o que ele fala com os peixes. É um né? personagem rico de poderes, muita gente só acha isso, que ele tem só telepatia com seres aquáticos. A gente vai já falar sobre isso também. Né? E o teu destaque aí? O destaque é O Rei da Manhã, do Alex Ross, quando o Super-Homem e a Mulher Maravilha descem a Atlantis para pedir ao rei, né? Ao rei já velho, né? O Arthur, quase o rei Arthur mesmo, né? A roupa bem medieval, exatamente, né? Ele com a visão bem cansada mesmo, né? Isso. E pede para fazer uma prisão lá, e ele se recusa que não quer mais nada envolvimento com o mundo da superfície, né? Então é um destaque muito grande, porque a gente não... Apesar de ter sido só esse momento, a participação dele na minissérie, né? Muito pequeno. O Reino da Manhã, né? foi a única. Muito pequeno, porque ele disse que não queria mais conversa, né? Tá cansado, era um rei já. Acho a imponência dele, né? Ele quer se desvencilhar, meu reino está em paz. Exatamente. Não culpa que se vocês aí da superfície são bobos, né? São bobos. Ainda estão nesse vai e vem. Ele se considera superior à superfície. Exatamente. Eles só não dominam a superfície porque eles não querem, não é do interesse deles. Aí, eles são superiores. Isso que eu falo, porque o pessoal pensa que o Aquaman é um personagem secundário, e não é, né? É porque o pessoal fez ele personagem secundário, mas ele é primário mesmo. Pronto, porque se ele quiser, ele domina a Terra. Com relação a isso, dele ser um personagem, né, de primeiro escalão, sim, né, podemos mencionar que ele foi membro fundador da Liga da Justiça da América, né, em 1960. Porque, só fazendo uma explicação aqui, para quem não sabe, a Liga da Justiça ela surgiu na década de 60, mas foi baseada numa ideia da década de 40, a Sociedade da Justiça da América, certo? Então, a Liga surgiu de forma tão triunfante na Era de Prata dos quadrinhos, que ela meio que ofuscou você sempre a Sociedade da Justiça que veio primeiro, né? Que foi a primeira equipe de super-heróis propriamente dita. Sempre marcada, né? E no caso a Liga da Justiça ela se sobressaiu de certa forma. E o que era a Liga da Justiça? Os editores da DC na época queriam lançar um novo título, pegando aquele resquício da ideia da Sociedade da Justiça, juntando os principais heróis que eles tinham à disposição. E um deles era justamente o Aquaman, cara. Então o Aquaman é o membro fundador, ele está lá de destaque. Ele é importante. Importante. Mencionamos aqui o desenho dos Super Amigos. Sim. O desenho dos Super Amigos teve várias temporadas, né? Foram vários anos, pegou década de 70 e década de 80, certo? E tínhamos personagens titulares. A Trindade, não é isso? Super-Homem, Batman e Mulher Maravilha. No caso do Batman, naquela época, principalmente pela série da década de 60, ele era muito associado com a dupla dinâmica, né? Batman e Robin, acho que só na década de 80 que começou a desvencilhar mais a ideia depois do Cavaleiro das Trevas. aí que a cisão foi maior, né? Mas, ou seja, tínhamos Super-Homem, Batman e Robin e Mulher Maravilha e o Aquaman. Ele ficou em todas as temporadas. Exatamente, eles tinham esse e na abertura ele aparecia. Com certeza. Destaque, né? Com certeza. Então o Aquaman sim é importante. E a DC está tentando resgatar isso, mas já a gente fala dos 952 e tudo mais. E ele nos tempos modernos, ele já começou a sofrer esse ser colocado em segundo esquadrão. Principalmente nos anos 2000, que teve uma sátira do Cartoon lá. Isso. Se popularizou de tal forma que o personagem virou piada. Virou piada. Colocavam um Aquaman como um apresentador infantil, mal-humorado e era... Mas era a mesma coisa que o Space Ghost, né? Justamente. Isso. Virou uma piada. Era o sketch, né? O Aquaman no mercantil querendo se comunicar com as latas de sardinha, né? Os peixes lá, ou seja, tornando o personagem burro, coisa que ele não é. Pouco tempo agora fizeram uma sargezinha, né? Com a Liga, né? Que era o Batman, o
o Superman, a Mulher Maravilha e o Aquaman na cozinha, né? Isso. E eles reclamando, aí Ben 10 entra, né? Isso. Entendeu? Aí deixa um sanduíche de atum, né? No final. Aí lá vai ele, eu vou querer, pá. É bom? Aí o Batman assim, tu tá comendo isso? Uhum. Né? Como se fosse canibalismo, né? Uhum. Aí ele, acho que eu vou vomitar. Então é uma coisa muito boba, né? Um super-herói desse Não, também, né? é aquela coisa, cara. O Batman, ele transita, um personagem fantástico, famosíssimo, né? Querido, que transita. Você tem o Batman Lego, cara, que é muito divertido. Exato. E você tem o Batman Mas não é Frank bobo. Miller. A questão não é não é o personagem Não bobo. é. Mas se você for ver os trailers agora do Batman, que vai ter o filme do Batman Lego, Sim. né? Lego Batman, vai ter o filme. E ele tem uma pegada diferente. O Batman, ele tá lá, ele tá cozinhando, ele tá trocando de roupa na esteira da Batcaverna. Sabe, eles colocam, injetam humor no Batman. O Batman tem abertura para isso. Então eu creio que o Aquaman também tem abertura para isso, mas você também tem que considerar que o Aquaman não é só isso. Não, justamente. O Aquaman, poxa, ele fez coisas fantásticas já nos quadrinhos, cara. Tem que aproveitar o lado heróico do... Com certeza, Os poderes, dá pra né? transitar nisso. Os personagens são da forma, a abordagem que você quer escolher para eles. Né? E em termos de abordagem séria, no contexto de histórias em quadrinhos, do universo dos super-heróis, eles sim têm muito apelo e pode ser muito bem explorado. Por exemplo, falando agora recentemente, o jogo Injustice. Meu amigo, ele está muito bem retratado ali. Na versão nacional, colocaram um baita dublador para ele, cara, que dá uma moral bacana, que casa perfeitamente com o personagem. Ele lá naquela cena lá, pesquisando na Atlântida, querendo saber daquele mundo, né, déspota do super-homem e tudo mais. Pô, aquela cena toda é muito bacana. Aquilo é o Aquaman. Você falou do Injustice, Rafael, e então com isso a gente salta pro Aquaman de hoje. Um Aquaman, um Aquaman que agora sim eles querem um personagem com poder. Já chamaram o Jason Momoa para fazer o filme solo. Ele já estreou. Já estreou Uma ponta, participação especial em Batman vs Superman, a Origem da Justiça. E temos uma excelente animação que pode até servir de inspiração para os filmes da Liga da Justiça. Trono de Atlantis, cara. É uma excelente reintrodução do herói na Liga da Justiça. Uma animação, no caso, baseada num arco recente da DC, né? Sim, dos Novos 952, do Geoff Johns, um crossover entre a Liga da Justiça e a série mensal do Aquaman, né? Foi um arco bacana, que virou animação e, como você ia dizer, tudo indica que vai ser explorado no filme, no cinema. Vai né? ser. Eu ainda falo mais. Antes disso, né, o Ivan Reis, né, como já estava desenhando o Aquaman, ele deu um suporte de força maior para ele. Falando dos 952, né, o Geoff Johns, quando assumiu o título, ele, no caso, ele procurou dar uma pegada, assim, brincando no início com essa questão do Aquaman ser uma piada. Né? Que até The Big Bang Theory fez hora com isso, Sim, né? ele brinca muito com... O Aquaman é uma porcaria, né? Aquela coisa dos fantasiar. o Aquaman, ele é uma porcaria. Pois é, não quer se fantasiar do Aquaman, pois é. Mas o Geoff Johns já brinca com isso. Foi uma sacada inteligente do cara, mais uma, né? Desse grande roteirista. Ele, no caso, ele apresenta o Aquaman dessa forma, que a população meio que desacredita nele, mas o Aquaman não está ligando para isso. Ele toca a vida dele, ele é o maioral mesmo, né? O rei dos sete mares. E por falar nisso, essa história saiu recentemente, o primeiro arco, encadernado. A Panini lançou recentemente Das Profundezas. Das Profundezas. Certo? Recomendamos. Excelente. Procure encontrar de alguma forma que vale a pena. Roteiro de Geoff Johns e arte do Ivan Reis, brasileiro, sensacional, que cresceu muito, né? E é um dos destaques da DC Comics. Bem, o Aquaman é um personagem fantástico. Uma pesquisa rápida que você fizer no Google, né? Você bem intencionado, sem preguiça, sem nada, né? Você dá uma olhadinha lá, cara. Vale a pena. Por exemplo, o tridente, o cara conseguiu Netuno, né? do Netuno, cara. Ele foi pro Hades, né? Ele viajou no tempo, foi pro passado. É uma história pro futuro. rica. É uma história rica. E falando mais, mexe com magia, mexe com poderes da Liga da Justiça. Isso, né? E ele pegou o tridente Netuno, ele não pegou, ele foi presenteado. Foi mérito. Foi mérito, porque o Rei dos Mares, tinha mares. que ser com o seu tridente, né? Isso, ele foi por mérito. Se o Deus dos mares, que é Netuno, né, deu o tridente pro homem, é porque ele tem moral. Poxa vida. Foi reconhecido. Nessa aventura ele lutou até com a morte. Isso. Com a Hades, né? Com a morte. O próprio Jason Momoa, que já assumiu o manto do herói no cinema, né? Ele vem defendendo paulatinamente o herói. Ele vem mostrando, rapaz, vocês vão ver a sacada. Vocês vão ver que tem coisa boa no Aquaman. Vocês pensam que é piada? Não é não. E o cara é de um porte, né? É fantástico.
E você vê no frame do Batman Versus vs Super-Homem, A Origem da Justiça, que eles querem mostrar isso, um Aquaman ameaçador, né? Apesar de sim, Acuado. aparece mais que ele tá acuado, mas eu acho que a intenção era isso, um ser que é sério. Tá certo que tá acuado e a velocidade que ele sai ali É surpreendente. é muito Que é legal. condizente com os quadrinhos. Exatamente, que é muito 1.800 km por hora que ele nada. É. 1.800 km, então Ou seja, é dá pra cobrir o reino dele rapidinho. rapidinho, né? E o reino dele não é pequeno. 70% da Terra. É isso aí, galera. Vocês têm que se aprofundar desses heróis que é dito secundários, que não tem nada de secundário. Ótimas histórias, ótimas Samuel, animações. só uma curiosidade, Diga aí. muito importante na vida de qualquer super-herói. Que todo super-herói tem medo que os seus familiares sejam o quê? Mortos, ameaçados, mortos, né? E o, Isso é um dilema, é o né? dilema. O Aquaman já não tem muito esse problema, porque a mulher dele é também uma heroína, a Mera, né? Que tem os mesmos poderes que ele, né? O pessoal brinca. Ah, você pensa que a Aquaman é uma piada? Olha pra esposa dele. Olha pra esposa. É uma ruiva zona, né, de primeira, que vai estar no filme da Liga da Justiça, já foi escalada a atriz, cuja beleza é compatível com a personagem dos quadrinhos, certo? E ela já está escalada pro filme da Liga da Justiça, a Mera, no caso, a Rainha Mera, e consequentemente vai estar no filme do Aquaman de 2018. Infelizmente, o negócio que ele tá falando de família, né? Agora, só pegar o adendo, Rafael. O adendo é meu, mas por favor, empresta. E, infelizmente, eu acho que esses filmes, o assunto não é isso, mas eu vou dar esse adendo aqui. Estão um pouco ameaçados com essa baixa de rendimento do Batman vs Super-Homem. Isso, estão repensando toda a linha de filmes, né? Com certeza. Vai ter, mas eu não sei se era para 2018 como já estava marcado. Estipulado, né? Até agora não mudaram nada, não teve nenhuma mudança no cronograma, né? Mas vamos ter fé. Vamos ter Com fé. certeza. O Jason Momoa tá acreditando, né? Com certeza. Eu também. Também. E aí, Sacão, o que é que você Sim. concluir? Como eu estava falando, a única coisa da família que foi ruim para isso foi a perda do filho, Isso. né? Arraia-Negra. Cury Júnior, né? O Arraia-Negra sequestrou e ele não conseguiu salvar o filho. Ele foi morto. É uma história marcante do Aquaman, com certeza. E criou, tanto o casamento dele foi uma coisa marcante, teve os quadrinhos, né? Sim. Teve a participação da Liga da Justiça, né? Aí eles tiveram um filho, né? Aquaman e Mera. Aí posteriormente teve essa história em que o Arraia-Negra sequestra e mata o filho do Aquaman, uma criança, né? E esse acontecimento horrível, né? Cria a separação do casal, né? Por um tempo a Mera deixa o Aquaman, né? O culpa pelo que aconteceu com o filho deles, né? E de certa forma, no desenho da Liga da Justiça, dos anos 90, nós temos uma cena que o Aquaman precisa salvar o filho dele, né? E na verdade ele faz cortar a mão para poder salvar exatamente. Para liberar o filho e tudo mais. E isso remete a uma fase do Aquaman, porque o Aquaman ele sempre ele surgiu nos anos 40, né? Permaneceu. No episódio do Shazam, que nós gravamos, eu falei daquele psicanalista, o inimigo número 1 dos quadrinhos, perfeito? Ele no caso... Isso. Ele no caso... Louco. Que ele fez aquele escarcéu todo, jogou os Estados Unidos, né? Contra a indústria dos quadrinhos, né? De super-heróis. As vendas acabaram, mas 7 títulos meio que conseguiram se consolidar, digamos assim. E o Aquaman foi um desses 7. O Aquaman foi um desses 7, juntamente com o Super-Homem, Mulher Maravilha, os Falcões Negros, que eram uma equipe aérea, né? E não os Gaviões Negros, né? Mas o Aquaman foi um deles. E a DC sempre tentou renovar eu acredito que o Aquaman agora, o título dele, teve o volume 6. Sempre tem releitura do Aquaman. Sempre ele é cancelado, mas o título retorna. Né? E nos anos 90 tivemos o Aquaman cabeludo e com arpão. E foi a melhor fase, eu acho. O Peter David revolucionou, sempre é lembrado e com certeza vai influenciar o Aquaman do cinema. Exato, pelo perfil do Jason Momoa. A Liga da Justiça Sem Limites, né? Animação. Então era isso, cabeludo, com a maneta, com o arpão na mão, né? Entendeu? Então é uma coisa que se remete. E o Momoa tá indo pra esse lado. Isso. Vai ser uma mistura dessa leitura, eu acho que com essa leitura já dos 952, né? 52, o Aquaman, no caso, sem a mão, né? Com o arpão, surgiu logo após aquela saga Zero Hora, né? Que a DC promoveu nos anos 90. Aí o Peter David assumiu a mensal, certo? Aí ele perdeu a mão justamente enfrentando um vilão, Charlie Beards. Charlie Beards. Isso, né? Que enfrentando o Aquaman, ele
colocou a mão do Aquaman num lago, num piranhas, né? piranhas. O Aquaman tentou controlar as piranhas, mas eu acho que o Charybdis tinha um poder, tinha algum efeito sobre elas as também. As piranhas são muito barulhentas. Não ouviram o Aquaman e comeram a mão dele, né? Ele retira a mão. Mas a vingança foi maligna. Conte aí. Né? A Mera A Delfim. A Delfim, parceira, a Delfim conseguiu capturar esse Charybdis, né? E ele rebolou o cara lá nas piranhas, que não tem a mesma sorte. O Aquaman é olho por olho, dente por dente, né? Mão por vida, né? E você vê, por essas histórias, o teor do herói. São histórias ricas, histórias fortes, até certo ponto pesadas, fortes. Não essas histórias que o Cartoon queria apresentar aí para escrachar o herói. Esse é o Aquaman. Esse é o Aquaman, um herói sério. É o que a linha editorial da DC vem abordando, né? Como eu estava dizendo, o título, apesar de ter, ao longo dos anos, ter sido cancelado, renascimentos, volumes, né, diferentes, agora com os 952, que está se encerrando lá nos Estados Unidos, né, o Aquaman continua como um dos títulos principais, ou seja, a linha editorial da editora sempre procura destacar o personagem, certo? E realmente encontrou um grande fã, o Geoff Johns, né? Sim. Que logo escalou o Ivan Reis para essa nova releitura do personagem, que funcionou muito bem, muito elogiada. E no caso, o Aquaman, ele tem um recurso fantástico, cara, porque ele é das profundezas. É um mundo inexplorado, você pode criar tudo, A imaginação é o limite. É o comparativo com o espaço sideral. Quantas histórias de ficção científica? A tecnologia e as armas da Atlântida, com certeza, não tem na Terra. Sem mencionar a magia, que ele também tem um elemento místico, porque vem da Atlântida antiga, que a cidade né? é isso aí, o que Aquaman ruiu, né? Foi navega por vários mares, cara. Literalmente. Da magia à ficção. É um herói. Não, e ele muito vasto. E os poderes dele, né? Porque a gente pensa que o Aquaman é só a telepatia com os peixes. E a telepatia dele vai além. Vai além, vai dos seres humanos. Ele pode controlar. Ele já conseguiu induzir as pessoas. Induzir inimigos a se matarem, né? Com o pensamento O que não é brincadeira isso, né? Não. É coisa séria. Regenerativa, a super força dele também. Não, e ele constantemente está enfrentando criaturas marinhas horripilantes que vêm das fossas marinhas, né? Aquelas coisas, criaturas gigantescas. São inimigos diferenciados. Com certeza. Né? Como outros que vão atrás de bandido, de assaltante, ele vai proteger a terra. Ele não é só de bandidinho, ele vai proteger a terra. Enquanto a Liga da Justiça, o Super-Homem às vezes é questão espacial, ele vai atrás desses que estão vindo das entranhas da terra mesmo, dos escombros do fundo do mar. Né? Ameaças obscuras. Obscuras, com certeza. Abissais. E ele praticamente sozinho, tudo bem. E ele comanda um exército, cara. O exército Atlante, ele é rei. E na animação Flashpoint, Ponto de Ignição aqui no Brasil, né, que foi derivada de uma minissérie, né, uma saga americana, que a consequência foi os 952, né, o reboot da DC. Nessa saga do Flashpoint, e no caso na animação, a animação é muito bacana, porque mostra uma realidade em que os Atlantes, o imperador, né, o Aquaman lá, liderando contra as Amazonas. E você vê o poderio dos Atlantes, com máquinas fantásticas, criaturas marinhas, eles levam criaturas marinhas gigantes para as batalhas. Então assista essa animação, caso você não tenha assistido. Falei, né? A tecnologia dos Atlantes e a arma bélica é enorme. Né? Com certeza. Submarinos, tanques, tanques aquáticos, acho que pode dizer assim. Tanques, a linha anfíbio. Não é submarinos, né? Não é submarinos. Não é submarino, porque debaixo d'água. Já é debaixo d'água, já foi bem. Mas é uma animação muito legal, você vê essa importância, apesar de ser um Aquaman de um contexto, de uma realidade paralela, né, um Aquaman vilão, e uma Mulher Maravilha também vilã, mas é muito bacana que você tem um parâmetro. Mas mostra o poder de fogo dele. Com certeza. No jogo Injustice também temos o Aquaman mostrando um pouco no final do jogo, né, esse poderio que ele possui, levando criaturas marinhas para o combate, criaturas marinhas gigantescas, certo? E por fim, eu gostaria de falar que nos anos 90 o Aquaman enfrentou o Namor, né, na minissérie Marvel vs DC. O Namor? Enfrentou o Namor. Até nisso o Namor perde, porque ele é o príncipe submarino e ele é o rei. É o rei. Né? O Aquaman é o rei contra o rei. Pois bem, apesar do Namor também ser o soberano lá da Atlântida Marvel. Também. Né?
Pois Mas bem. eu também gosto do Do Namor? Namor. Não, eu também gosto. É pouco usado também. Ele é muito, fica nessa questão mesmo, Porque ele é como eu muito falei. boçal, né? Essa cisão, né? E o Namor É que ainda ele tem... quer roubar a Sue Richard, né? Do Reed Richard. E o Namor ainda tem a questão dos direitos, que ninguém É. sabe a quem Eu acho que era da pertence. Universal, né? Tá uma briga. Aí acontece que a Marvel não pode usar no cinema, Ninguém pode. o ninguém estúdio sabe. cinematográfico da Marvel, né? E o Aquaman tá se dando bem, né? Claro. Vai Apesar- sair na vantagem com vai isso, a na DC, né? vantagem, com certeza. Né? Mas na minissérie dos anos 90, apresentava várias lutas, vários confrontos, nenhum deles foi condizente, foram Não. histórias assim, Bestas. arranjadas. Bestas também. né? Mas o Aquaman venceu. E era o Aquaman de Japão, o Aquaman barbudo, do Peter David, né? Mas é só título de nota mesmo. Então é isso, galera. Com esses detalhes, fechamos mais um quadro da Nona Arte. Dessa vez foi Aquaman. E o próximo será Wolverine! Wolverine. Fique ligado que vem Wolverine Não por aí. podemos deixar a Marvel de fora, Não, claro, não, com certeza. claro que não. Que não tem de Marvel e DC não. É. Os dois são muito bem-vindos. Com certeza. Diversos heróis serão falados aqui nesse quadro. Nona Arte com você. O próximo, o Nanico, hein? E não deixe de curtir. Inscreva-se aqui no canal, curta a página do Facebook, deixe seu comentário, deixe seu like lá. É isso que a gente quer, a participação de vocês. Fique ligado no Função Nerd, galera. Shazam!